Oitava da Páscoa. Quarta-feira, 12 de abril de 2023. A liturgia da quarta-feira da oitava da Páscoa traz uma mensagem de alegria e renovação da fé. Na primeira leitura, extraída dos Atos dos Apóstolos, Pedro afirma que Deus não faz acepção de pessoas e que em todas as nações aquele que o teme e pratica o bem é bem acolhido. Isso reforça a importância da humildade e da prática da justiça para todos, independentemente de raça, gênero ou nacionalidade. O Salmo responsorial, por sua vez, exalta a misericórdia do Senhor, que é infinita e sempre pronta a perdoar. Ele também destaca a importância da oração e do louvor a Deus, como forma de nos conectarmos com sua graça e nos mantermos firmes em nossa fé. Já no Evangelho de João, os discípulos encontram Jesus ressuscitado e ele os instrui sobre a importância da fé em sua presença e do Espírito Santo que ele enviaria para guiar seus seguidores. Essas leituras nos convidam a cultivar uma vida de fé e devoção a Deus, reconhecendo sua misericórdia e a importância do amor e da justiça em nossas vidas. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho da primeira leitura retrata um momento em que Pedro e João se dirigiram ao templo para oração, e lá, encontraram um homem que era coxo de nascença, sentado na porta formosa pedindo esmolas. Após o homem pedir uma esmola, Pedro fitou e disse que não tinha ouro nem prata, mas que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, lhe daria algo maior, a cura. Pedro pegou a mão direita do homem e o levantou, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. O homem então começou a andar, pular e louvar a Deus, o que deixou o povo todo admirado e espantado. A história retratada na primeira leitura nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus. Mesmo em um momento em que o homem estava pedindo esmolas, ele foi agraciado com uma bênção muito maior, a cura de sua deficiência física. Pedro e João também mostraram que mesmo sem ter recursos financeiros para ajudar o homem, eles tinham algo muito maior para oferecer: a fé em Jesus Cristo. Isso nos leva a refletir sobre as nossas próprias vidas e como podemos ajudar os outros, mesmo em momentos em que parece que não temos muito a oferecer. Por exemplo, em nossa vida cotidiana, podemos oferecer um ouvido atento e um ombro amigo a alguém que esteja passando por um momento difícil, mesmo que não possamos ajudar financeiramente. Também podemos oferecer nossa oração e nosso tempo para ajudar aqueles que precisam. A história da primeira leitura nos ensina que a ajuda nem sempre precisa ser financeira, mas pode ser algo muito maior, como a fé em Deus e o amor ao próximo. Salmo responsorial. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança,
promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O Salmo responsorial é uma forma de louvor e adoração a Deus, e seu texto é um convite para que todos exultem e busquem o Senhor em suas vidas. O Salmo inicia com um chamado para que todos deem graças ao Senhor e anunciem seus feitos entre as nações. O salmista ainda nos convida a louvar o nome de Deus, exultando o coração que busca a Deus e procurando-o constantemente. Atualmente, essa mensagem do Salmo responsorial pode ser vista em muitas igrejas e comunidades religiosas. Muitas pessoas buscam a Deus em meio às suas dificuldades e incertezas, encontrando conforto e paz na oração e na fé. Além disso, a ideia de anunciar os feitos de Deus também se manifesta em muitas iniciativas de evangelização, que procuram compartilhar a mensagem de amor e esperança que encontramos em Jesus Cristo. A lembrança da aliança de Deus com seu povo também é um tema importante do Salmo responsorial. Para os cristãos, a aliança de Deus é vista como a promessa de salvação e redenção através de Jesus Cristo, que se entregou na cruz para nos salvar do pecado e da morte. Por isso, o Salmo nos lembra que Deus sempre se recorda da aliança, e que ela é a base de nossa fé e esperança em um mundo que muitas vezes nos desafia e nos coloca à prova. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Lucas narra a história dos 2 discípulos que caminhavam para Emaús, ainda tristes e confusos com a morte de Jesus. Durante a caminhada, Jesus se une a eles, mas eles não o reconhecem. Eles relatam a Jesus a história de sua decepção com a morte de Jesus e as notícias que ouviram sobre seu suposto túmulo vazio. Jesus então explica as Escrituras para eles, e somente quando partiu o pão na mesa é que seus olhos se abriram e reconheceram que estavam em presença do ressuscitado.
Essa passagem do Evangelho pode ser aplicada à vida atual, em que muitas vezes nos sentimos perdidos e desanimados, sem saber para onde ir ou o que fazer. A presença de Jesus em nossas vidas pode nos guiar e nos dar esperança, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Como os discípulos de Emaús, podemos conversar com Jesus sobre nossas preocupações e buscar entender a vontade de Deus através das Escrituras. Também podemos reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas em momentos simples e cotidianos, como partilhar uma refeição com amigos ou fazer uma boa ação ao próximo. Além disso, a história dos discípulos de Emaús nos mostra a importância da comunidade e do testemunho cristão. Quando eles retornaram a Jerusalém e contaram aos outros discípulos o que havia acontecido, eles puderam confirmar a ressurreição de Jesus e fortalecer sua fé. Da mesma forma, em nossas comunidades, podemos compartilhar nossas experiências de fé e testemunhos de como Jesus tem agido em nossas vidas, encorajando e fortalecendo uns aos outros. Mensagem final. Caros fiéis, hoje, a liturgia nos traz duas passagens que nos convidam a refletir sobre a fé e a força da presença de Jesus em nossas vidas. Na primeira leitura, vemos como Pedro e João, apesar de não terem dinheiro para ajudar o coxo de nascença, o curaram em nome de Jesus. Esse gesto nos ensina que a fé pode realizar milagres, e que o amor e a compaixão devem sempre nos guiar em nossas ações. No Evangelho, vemos Jesus caminhando ao lado de dois discípulos, que não o reconhecem de imediato. Jesus então lhes fala sobre as profecias e explica tudo o que estava escrito sobre ele na Escritura, e só então eles o reconhecem. Esse episódio nos ensina que é preciso estar atento e buscar a presença de Jesus em nossas vidas, mesmo que às vezes não o reconheçamos imediatamente. Que a leitura de hoje nos fortaleça na fé, no amor e na esperança, e nos ajude a sempre buscar a presença de Jesus em nossas vidas. Que possamos ser instrumentos de amor e compaixão, assim como Pedro e João, e que possamos ter a sabedoria de reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas, como os discípulos de Emaús. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre conosco.